pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, meu nome é Jaqueline, eu sou professora de Geografia, mas podem me chamar de Jaque, e hoje a gente vai começar uma viagem pelo mundo da Geografia. E eu quero convidá-los para vir comigo aprender um pouco sobre essa disciplina maravilhosa. Bom, para a gente começar a falar um pouquinho de Geografia, a gente vai entender as origens desse termo, as origens dessa disciplina e o que vocês vão estudar, certo? A Geografia é muito ampla. Mas o que significa o termo geografia, né? Então, a gente vai pegar aqui, ó, geo, que é terra, e grafia, que é descrição, ou escrita. Então, na verdade, é a escrita sobre a terra. É a forma de descrever o planeta, de descrever a terra e tudo que a gente tem sobre a superfície terrestre. Então, aqui, dentro desse mundo da geografia, a gente vai falar tanto dos fatores naturais, quanto dos fatores humanos, certo? E a gente vai descrever todo esse ambiente nas nossas aulas. Bom, a geografia é a ciência que compreende o estudo do espaço geográfico e suas relações com o meio e a sociedade. O homem estabelece suas relações no espaço geográfico. Então, olha só, o principal objeto de estudo da geografia é essa conexão, essa relação que nós vamos estabelecer sobre a natureza e as transformações do homem. É a junção desses elementos, certo? Então, a partir de hoje, nas nossas aulas, vocês vão começar a perceber que o tempo todo a gente vai relacionar o meio natural, né, e a ação do homem, o meio humanizado. E a partir daí, nós vamos começar a proceder uma série de modificações no espaço geográfico, certo? Então, é através, né, dessa relação com o meio e a sociedade, que a gente vai poder, né, estabelecer as relações e as modificações do espaço geográfico. Bom, eu trouxe aqui uma área muito específica da geografia, que é essencial, fundamental para todo conhecimento geográfico, que é a cartografia. A cartografia é uma ciência, mas que está inserida no rol da geografia, tá? A cartografia, toda vez que você olha um mapa, você está com um material cartográfico. Toda vez que você vê um GPS no carro, no seu celular, você está diante de um material cartográfico, né? Então, a cartografia é uma forma de leitura que a gente faz, né, de mapas. E ela é muito, muito importante, né? A gente faz isso o tempo todo. Hoje em dia, ela é, inclusive, utilizada para outros setores, né? Como até previsão de tempo, enfim, ela é muito diversa, muito ampla. Então, a cartografia é uma ciência, um conjunto de técnicas utilizadas para representar o espaço. Trata-se da criação de mapas. Aqui no Brasil, a gente tem o IBGE, que fazem mapas belíssimos, extremamente técnicos e com informações muito precisas, mas a gente tem outros órgãos também que produzem mapas, editoras que produzem mapas. Vocês já devem ter tido a oportunidade de ver um atlas, que é um livro, né, com vários mapas, mas no material de estudo, a todo tempo, a gente tem mapas à nossa disposição. E é para isso, então, que serve essa área de estudo da geografia, para entender como esses mapas, né, para saber ler esses mapas, e para dali a gente tirar alguma informação. E da onde nasce a cartografia? Na verdade, a cartografia, ela era uma arte. Ela ainda não era tida como uma ciência, porque ela não tinha precisão. Hoje, quando a gente pega um mapa, a gente precisa de precisão. Aquele mapa tem que nos dar exatamente as distâncias, a proporção. Quando a gente pega o mapa do Brasil, que a gente vê lá desenhado o Brasil, gente, a gente tem uma ideia aproximada, né, diante da escala, do que é o tamanho do nosso país na realidade. Então, você tem que ter essa ideia de proporção, certo? Porque senão você não vai ter ideia da dimensão dos países. Agora, quando a gente pega os mapas antigos, eram verdadeiras obras de arte, né? Os cartógrafos que faziam esses mapas na antiguidade, a gente vê o trabalho que essas pessoas tinham, né? Então, a gente vê esses desenhos e quando a gente olha, essa aqui é a América do Sul, olha, aqui está o Brasil, né? Aqui é a América Central, aqui já é o começo aqui da América do Norte. E olha só como não é exatamente igual. Lembra muito as formas do nosso mapa atual, mas não é exatamente igual. E é muito interessante a forma como eles se representavam, né? Então, a gente olha só, aqui
A gente tem os nomes, vários nomes de locais escritos nesse mapa, que a gente mal consegue enxergar. Então, não havia uma preocupação com clareza, né, com informações muito claras, com legendas muito bem feitas, né? Esse aqui é praticamente uma obra de arte. Eu já vi muitos mapas históricos que tem aqui no Brasil os índiozinhos desenhados que representavam as tribos. A gente vê aquela ideia daquela montanhazinha, igual a gente desenhava quando a gente estava lá na educação infantil, representando as serras. Hoje isso não existe mais, porque a cartografia, ela trabalha com uma precisão. Então, esses mapas têm um valor? Tem um valor histórico, né? Um valor histórico imenso. Mas para a geografia, a gente vai usar de mapas mais precisos, certo? Bom, e aí vem a ideia da cartografia digital. Da onde saem os mapas precisos que nós usamos hoje? De programas de computador, que é a cartografia digital. A cartografia atual, ela é baseada nas imagens de satélite, né? O satélite, que hoje tem inúmeras funções, ele também é utilizado na produção de mapas. Então, a gente tem aqui o mapa de Minas Gerais, essa é uma produção do IBGE, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e a gente percebe que ele é muito preciso, tanto nas suas linhas, né, quanto na sua proporção, quanto no seu tamanho, quanto na sua escala, né. Aqui a gente tem uma legenda, a gente nota que essas linhas azuis, que são os rios. Então, aqui a gente começa, até aqui a gente tem as coordenadas, que em outra aula a gente vai falar sobre isso, que são os paralelos, né, e os meridianos. E isso nos dá uma referência para estudos científicos, esse tipo de mapa. Mas por que isso? Graças à tecnologia digital, que são as imagens de satélite. Bom, aqui eu trouxe para vocês uma imagem de satélite, né, essa é uma imagem, aqui a gente tem um rio, ó, tá vendo? Aqui a gente tem uma série de bairros, né? Aqui a gente vê direitinho a ideia das avenidas cortando esses bairros. As imagens de satélite hoje elas são muito precisas, elas são muito perfeitas. No passado, gente, nem sempre era assim. As imagens de satélite do passado a gente tinha que quase adivinhar. Eram imagens bem com menor número de precisão, mas hoje elas são perfeitas. Então aqui a gente nota claramente, ó, aqui tem uma área verde, aqui também, ó, áreas verdes, rios, né, que estão cortando, e as linhas retas são avenidas, são ruas. E a partir disso aqui, você faz uma série de produtos, as prefeituras usam para fazer planejamento urbano, abertura de novos bairros, usa-se para mapear fazendas, na hora de passar a escritura de uma fazenda, para limitar com precisão qual o limite, qual o tamanho da fazenda, isso também é muito usado. E a gente tem empresas hoje que trabalham com isso. No Brasil, nosso principal órgão, né, que também faz mapas muito precisos, é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que vai lidar com uma porção de dados da geografia. A gente tem aqui a nossa NASA brasileira, que é o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O INPE é o principal órgão do governo federal, é um centro de pesquisas espaciais que vai lidar com o tratamento das imagens de satélite. O Brasil agora tem um satélite. Agora nós somos super chiques, a gente tem um satélite e que o INPE vai usar dessas imagens na sua produção. Claro que a gente usa imagens de vários satélites, sim. O principal órgão gerador de imagens de satélite no mundo hoje é a NASA, com uma precisão muito perfeita. Mas porque eles têm tecnologia, eles têm pesquisas, poder aquisitivo, principalmente, para ter essas imagens de satélite, né? A NASA, que é a Agência Espacial dos Estados Unidos. Mas o INPE, ele também tem se desenvolvido muito. E várias empresas hoje já usam a produção espacial feita pelo INPE, ele é importantíssimo, inclusive para a previsão do tempo precisa, a gente consegue. A gente tem um site, vocês digitarem lá no Google, né? O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, vocês conseguem ter acesso ao site, já tem previsão do tempo, tem uma série de informações muito interessantes. Para quem gosta dessa área, eu deixo aqui de sugestão. Bom, aqui é o nosso satélite brasileiro, que foi lançado em parceria aí com a China. Lá na China ele foi lançado, mas ele é pesquisa brasileira, teve brasileiro trabalhando no projeto, que é o Amazônia 1, tá? Então, uma obra aí do nosso país, isso é muito legal, a gente conseguir esse nível de avanço na tecnologia brasileira. Então, boa parte aí de imagens de satélite que a gente já está usando, que o INPE já está usando, é nacional. A primeira imagem que ele fez foi da Amazônia, inclusive, assim que ele foi lançado.
Bom, e aqui a gente tem o sistema, o GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global. Então, o GPS, quando a gente está lá no carro, andando no celular, né, ele fica, ande 200 metros e vire à esquerda, não é assim? Aquele GPS, falando com a gente daquele jeito, ele é feito através do cruzamento de coordenadas geográficas, né, de latitude e longitude, de paralelos e meridianos, e de imagens de satélite. Também cada vez mais preciso o GPS. Ele é muito didático, né, aquele GPS que a gente tem no celular, que manda exatamente quantos metros a gente tem que andar antes de virar à esquerda ou antes de virar à direita, né? No passado não era assim, gente. Quando eu me formei em geografia, eu falo que era super raiz. A gente pegava um aparelho, ia para o meio do mato com um mapa e a gente ia se localizar pelas coordenadas geográficas. Hoje está super didático, né? Hoje está muito mais fácil a vida da gente. Então é uma ferramenta que utiliza esse sistema de posicionamento global, né, para facilitar o nosso dia a dia, certo? Bom, e aí as nossas referências. Gente, eu quero deixar de sugestão, então, para vocês pesquisarem mais sobre essas cartografias digitais. Entrem no site do INPE, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A gente também tem programas gratuitos na internet. É só vocês digitarem imagens de satélite. Mas toda vez que vocês verem também a previsão do tempo na televisão, ou que seja no celular, ou que vocês até escutem pelo rádio, aquela previsão do tempo que você está ouvindo ou vendo, ela é fruto dessas tecnologias digitais. Ela é fruto da cartografia. Mesmo no passado, antes da inserção das tecnologias digitais, ela já existia? Sim, através da observação dos mapas, através do monitoramento ambiental, das estações de meteorologia, mas hoje ela está cada vez mais precisa. Claro que ela é sujeita a erros, né? A previsão do tempo é inconstante, mas a gente tem esse aporte da tecnologia digital que facilita muito o nosso dia a dia. Então, olha que bacana, é a geografia, né, especificamente a área da cartografia dentro da geografia, sendo utilizada para facilitar o nosso cotidiano, tá? Então, toda vez agora que vocês verem uma previsão do tempo, que vocês verem uma imagem de satélite, ou que vocês usarem um GPS, lembrem-se que vocês estão diante de um material cartográfico, fruto do conhecimento geográfico. Então é isso aí, gente. Até a próxima aula. Conto com vocês. Um beijo grande. Tchauzinho.